Graça e paz, amado, corra linda do Senhor, maravilha do Eterno. Mais um Café com Deus com o pastor Maurício Loureiro. Vamos lá, o café de hoje está lá em 1 Samuel, no capítulo de número 17, no versículo de número 26. Mas antes eu quero te agradecer, você que se inscreveu no canal, você que tem dado um joinha para nós aí, um likezinho, tá? Você que é esta corra linda do Senhor, maravilha do Eterno, você que nos acompanha, você que está sempre fazendo a sua visualização dos nossos vídeos, você que é príncipe e princesa do Todo-Poderoso Deus, amém? Eu louvo a Deus por sua vida, tenho orado por você, tenho orado também por todos os inscritos no nosso canal, porque muito nos ajuda. O YouTube entende que é relevante e vai enviando para mais pessoas, e com isso você está me ajudando na evangelização. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então lá em 1 Samuel, você que não se inscreveu, deixa eu te lembrar aí, gente, corre lá, se inscreve, tem as letrinhas em azuis, ali tem um link, você clica em cima, vai te direcionar para o YouTube. Lá você clica em inscrever-se, é automático, não precisa preencher nada, e clica no sininho também para você receber todas as nossas notificações, ok? Café com Deus está lá em 1 Samuel 17, 26, está escrito assim: Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Eita glória! Eu gosto muito desse texto, porque ele traz para nós lições extraordinárias, onde nós aprendemos que desafios nos tornam mais fortes. Nós aprendemos que devemos ignorar o desprezo. Nós aprendemos que nós devemos focar no que é importante, não tirar o foco. Nós aprendemos que nós temos que glorificar a Deus, e glorificando a Deus nós vamos alcançar a vitória. Tudo isso a gente aprende nesse texto. Olha só, olha o contexto da coisa. Davi, o pai pede ele para deixar as ovelhas no pasto, né, com um escravo lá, com um servo cuidando, e que ele fosse até aonde estava o fronto de batalha, aonde Israel estava de um lado do monte, e do outro estava o povo filisteu, o exército filisteu. O exército de Israel de um lado, do outro o exército filisteu, e no meio havia um vale. Então, 3 irmãos mais velhos de Davi estavam lá alistados no exército, estavam preparados para essa batalha. Naquele tempo não tinha internet, telefone para você, né, entrar em contato, então era preciso levar mensageiros para saber dos assuntos. Ele pede esse filho mais novo para poder ir até lá, né, e levar também lanche para eles, comida para eles, e levar também, e saber notícia, é claro, como é que eles estavam, se já tinha começado a guerra, o que tinha acontecido, né? E levar também queijos para os oficiais. Pega 10 queijos, colocou no cesto, e vai ele no cesto carregando aquilo tudo, aquele alimento, né? E levando também os queijos para agradar os oficiais, claro, para que os irmãos não fossem colocados logo na frente de batalha, né? Aí chegando lá, ele vê aquele alvoroço, já tinha 40 dias que aquele gigante Golias, de 2,90 metros, forte, campeão de guerra, não era guerreiro, não, ele era campeão de guerra, de batalhas. E ele, além de ter couraça muito bem reforçada, capacete, tudo fechadinho, só aparecia a parte ali da testa, dos olhos, né? Espada, e ainda tinha o seu escudeiro que ia à frente. Ele faz um desafio, desde o primeiro dia, todos os dias ele entra no vale pela manhã, e desafia Israel dizendo: aquele que me vencer,
bote alguém para lutar comigo, aquele que me vencer, nós nos tornamos escravos de vocês, mas se eu o vencer, vocês se tornam nosso escravo. Ninguém, todo mundo estava com medo, todo mundo correu, temeroso, ninguém queria perder a sua vida, sabia que aquele homem era um campeão de guerra, um campeão de batalha. Não era só um homem grande, era um homem adestrado, né? Lutador, soldado guerreiro, que batalhou várias batalhas e era campeão de guerra. Aí é que está o problema. Davi chega nesse contexto, quando ele chega ali, ele ouve aquele alvoroço, procura saber, ouve alguém falando que o rei isentaria de impostos a sua família, que também daria a filha para se casar, quer dizer, a princesa, né? O cara amarado já se tornaria príncipe. Quem vencer aquele homem fosse a batalha, também o rei honraria com, né, altos títulos e dinheiro, riquezas. Olha, meus amados. Aí o irmão percebe que ele estava conversando com alguém, perguntando a respeito daquilo que ele ouviu. O irmão diz para ele: o que você está fazendo aqui, seu enxerido? Deixaste aquelas poucas ovelhas do papai? Com quem? Quer dizer, abandonadas? Eu sei bem a intenção do teu coração. Você veio aqui é para assistir o desastre, como quem diz, né? E Davi diz para ele assim: o que eu fiz dessa vez? Então, o Talmud, ele é bom a gente comentar sobre isso, não estou dizendo que seja verdade, mas o Talmud é um livro que tão importante para o judeu quanto é a Torá, que são as leis. E eles leem muito, acompanham, porque é um livro histórico, que conta fatos que às vezes não está na Bíblia, né? Então, eles dizem que o pai de Davi, lá no Talmud conta isso, que o pai de Davi teve um filho por fora, engravidou uma mulher fora do casamento. E quando isso acontecia, se fosse menina, o pai tinha que sustentar, mas a mãe criava. Se fosse menino, a mãe entregava para o pai criar. Então era considerado como se fosse aquele filho bastardo. E claro que os outros irmãos que eram legítimos de pai e mãe desprezavam. Diz a tradição até que passavam, às vezes, os filhos andavam a cavalo, enquanto o filho desprezado andava a pé. Quando passava por ele soltando poeira com os cavalos, ainda escarrava e cuspia em cima. O fato é que Davi era diferente deles. Diz a Bíblia que ele era ruivo, né, de boa aparência, mas era baixinho, de baixa estatura, embora todos os irmãos fossem altos. Olha só. E diferente dele. Diz a tradição que quando ocorria isso, o filho bastardo, considerado assim, não podia sentar à mesa para comer com os demais. Nem tampouco quando o pai o chamava, ele não podia encarar o pai nos olhos. Ele tinha que chegar na porta e virar as costas e perguntar: pode falar, papai, o que o senhor deseja? E o pai determinava função para ele, ordens para ele. O fato é que a gente sabe, né, a teologia nos ensina que quem cuidava de ovelhas eram escravos ou mulheres, porque era um trabalho insignificante, considerado assim. E veja que Davi está pastoreando ovelhas. Algum motivo havia, não estou dizendo que o Talmud está certo, né? Mas algum motivo havia, porque justifica que quando o primeiro-ministro, o homem que comandou a nação, que era Samuel, o profeta Samuel, o sacerdote, profeta, veio à casa de Jessé, avisou que vinha, saiu lá do norte para vir cá no sul, para uma reunião importante, e pediu que apresentasse todos os filhos naquela reunião. Veja que todos os filhos foram apresentados, menos quem? Menos Davi. E ele diz: não há nenhum filho mais, porque quando ele foi olhando para todos eles, não era nenhum deles que Deus mandou ungir a rei. Não há nenhum filho mais. Ele fala: tem um que está cuidando lá de ovelhas e tal. Mande-o trazer até a nossa presença, nós não nos assentaremos para o churrasco, para o banquete, enquanto esse menino não chegar para me saber se é ele. Amados, olha só, isso é muito importante. Davi precisou vencer esses preconceitos, não sei, por carga d'água, o pai e a mãe esqueceu se isso é verdade ou não, né? Mas não está na Bíblia, mas, né, a gente pode pensar
o que havia entre eles. O fato é que os irmãos o desprezavam. Vê que ele precisou vencer, primeiro, antes de vencer o gigante, vencer muitas questões dentro de casa. E assim acontece conosco. Às vezes nós estamos lutando contra inimigos, mas nós precisamos vencer dentro da nossa casa. Vencer, né, a desilusão, a desigualdade, vencer dentro da nossa casa, a incompreensão, vencer dentro da nossa casa, a humilhação. Há muitas coisas que nós precisamos vencer. Vencer com dignidade. Davi obedecia o pai. O pai diz para ele: larga as ovelhas lá com o servo e vai lá levar o cesto. Ele obedece, ele é obediente. Veja que ele chegando lá, eu quero te lembrar isso, que ele já tinha sido, nesse fato que nós estamos lendo aqui, ele já tinha sido ungido a rei. Por quê? Quando Samuel chegou na casa dele, onde eu estava contando, e abri um parênteses aqui, o menino, quando chegou, o Senhor disse: é este. E então Samuel ungiu a cabeça dele, ungiu como rei. Mas aquilo ficou guardado entre eles, porque se fosse revelado, qualquer rei mandaria matar a família toda. Então ninguém sabia, só eles ali, só a família sabia daquilo. Mas os irmãos o desprezavam, com quem diz: poxa, nós que somos filhos ilegítimos, nós que levamos jeito para rei, nós que temos pinta de rei, esse menino, desprezavam, não imaginava que ele seria o rei, né? E aí vê que o irmão agora, o que o irmão está fazendo com ele? Humilhando ele. Ele diz: o que eu fiz agora? Com quem diz? Você sempre me acusa, às vezes até tem certa razão, vamos pôr assim, né? Está sempre me perseguindo, mas o que eu fiz agora? Mas o bonito é que ele não dá atenção ao que o irmão falou contra ele, ele vira as costas, porque a gente tem que vencer também as indiferenças. Se nós queremos ser vitoriosos, as palavras de derrotas, de desânimo contra nós, aqueles que nos julgam inferior, nós temos que vencer essas indiferenças, que também estão dentro da nossa casa, pessoas que não acreditam em nós. Então é preciso que, e a Bíblia diz isso, né? Que o seu inimigo estará dentro da sua própria casa. Quando você se converte a Cristo, você é perseguido, você é incompreendido, você, né, é acusado. É preciso vencer isso. Então ele está aqui vencendo essas questões, e tanto é que ele não dá atenção ao que o irmão diz, mas ele foca naquilo que estão falando e pergunta a um deles ali: é isso mesmo? O rei dará isenção de impostos à casa da pessoa e fará dele príncipe, casando com a princesa, filha dele, e honrará com títulos e ainda dará riqueza? É isso mesmo? Quer dizer, ele foca, ele não perde o foco. É aquilo que eu acabei de falar. Primeiro, você precisa vencer os desafios que vão te tornar mais forte. Segundo, ignorar o desprezo. Terceiro, foque no que é importante. Ele está focando agora. E quarto, ele glorifica a Deus. Como? Quando ele comenta que venceria o gigante, que ele estava disposto a lutar contra o gigante, ninguém estava disposto. Então chegou a notícia até o rei. E o rei manda o buscar. E o rei já o conhecia, porque ele já tinha sido ungido. O rei não sabia, mas Deus já tinha providenciado para ele estar tocando na casa, no palácio do rei, porque o rei, vez por outra, ficava endemoniado, e Davi ia lá louvar a Deus, adorar o Senhor. Deus abriu aquela porta para ele, e ele servia o palácio e servia o pai, cuidando das ovelhas. Certo? E vê que o irmão está desprezando aquelas poucas ovelhas, como quem diz, nem muitas ovelhas você cuida. E é todo prepotente, acusando. Mas o lindo disso tudo é que ele não dá ouvido ao desânimo, à palavra de derrota, de acusação. Ele dá, sim, o seu foco, a sua visão está voltada para aquilo que interessa. É a oportunidade que Deus está dando a ele para mostrar que ele é íntimo do Senhor, para dar testemunho, porque quando o rei manda o trazer e viu que era Davi, reconheceu que era Davi que servia, fala: você é tão jovem, você não pode contra ele, você nunca lutou, você nunca foi alistado no exército.
Aí ele conta para o rei o testemunho. Olha que coisa linda, olha que maravilha. Ele conta ao rei: certa feita eu estava cuidando das ovelhas do papai e veio um leão e abocanhou a ovelha. Eu esperei ele se virar, corri atrás dele, agarrei na juba dele e perfurei ele com a faca. Eu matei ele, enfiei a faca no coração dele, vamos pôr assim. E ele não levou a ovelha, tirei a ovelha da boca dele. Da outra feita foi um urso, que veio também, abocanhou a mesma coisa a ovelha. Eu também o matei. Então, olha só. Aí todo mundo vai dizer: esse menino, a glória ele não esquece de dar para Deus. Ele diz assim: o Senhor me livrou do leão e do urso. Ele também me livrará desse incircunciso. Ele não chama nem de gigante. Desse, né, maldito que está afrontando o exército de Deus. Ele me dará a vitória. Olha que coisa linda, que maravilha, gente. Que maravilha, que coisa linda isso. Olha a convicção, é o Senhor que dá a vitória. Por isso nós temos que glorificar o Senhor. Para quê? Para alcançar a vitória. Antes dele abater o gigante, ele dá esse testemunho e glorifica a Deus. Aí ele vai lá no rio, pega as pedras. Primeiro tentou vestir a armadura, você sabe da história, que não deu certo, porque ele nunca lutou, e até porque era desproporcional para ele. Saul era bem mais alto do que ele, e ele baixinho, né? Mas ele tentou. Mas aí ele fala: não, eu vou do jeito com que eu já estou acostumado a espantar, né? Lobos. Eu estou acostumado com a funda. Eu sou bom nisso. Quer dizer, ele era bom na música, aprendeu a música e compunha louvores a Deus e adorava, tanto é que ele estava sendo usado para libertar a vida do rei Saul quando estava endemoniado, quando ele tocava louvores, os demônios saíam. Aprende isso daí. Deus habita no meio dos louvores. Coloca louvor na sua casa, aprende isso. Não fica ouvindo essas músicas que traz sofrência, angústia, dor de cotovelo. Não. Traz tristeza profunda, depressão, deprime a pessoa. Não. Ouça louvor a Deus que edifica, fortalece, aumenta a sua fé, gera esperança, traz testemunho. É isso. Então ele vai lá pegar as pedrinhas e com certeza, né, essas pedrinhas que ele pegou, ele já pegou em oração, ligado com Deus, no jeito, aquelas que já foram lapidadas pelo rio, desceu de rio abaixo, né? Às vezes a gente tem que ser lapidado para ser usado por Deus. Aquelas pedrinhas, não pegou pedra de quina, pegou pedra lisa que já tinha rolado muito nas cascatas, nas cachoeiras, nas correntes das águas. É assim que acontece. Os problemas nos faz lapidar, ser modelados, ficar lisinho, preparado para o uso. E com aquela pedra, a única pedra, ele levou 5, mas a primeira foi o suficiente. Por quê? Porque ele foi na direção de Deus, ele tinha uma estratégia, ele não foi louco e abriu os peitos e dizer: vem contra mim, que eu sirvo Deus Todo-Poderoso, ele me livrará. Não, ele fez a sua parte, ele correu em direção ao gigante, até um momento que ele viu que ele podia passar pelo escudeiro, a pedra, porque o gigante era alto, ele rodando a funda, e ele acertou de cheio a testa do gigante. Claro que Deus é que colocou aquela pedra no lugar certinho, com a pressão extraordinária, que foi o suficiente para o gigante tombar para frente. Natural que, pela física, uma pedra que vem de baixo para cima, que ele era mais baixo, o menino, batendo no gigante é cair para trás, o corpo, né, no impacto para trás. Não, o gigante cai para frente, porque deve ter tomado um tapa na nuca de Deus. Para aprender que o Senhor é Deus Todo-Poderoso, que cuida do seu povo, da sua nação. Caiu de boca no pó. Correu Davi, não esperou não, arrancou a própria espada do gigante e cortou a cabeça dele fora e levantou para o povo. Quando levantou, pronto, houve aquela fúria, aquela, né, incentivo no povo. O povo partiu contra o inimigo, foi matando todo mundo, e Deus deu uma grande vitória. É assim. Deus te abençoe, Deus quer te fazer triunfar, Deus quer te fazer vitorioso. Mas olha só, vamos vencer primeiro etapas que precisam ser vencidas dentro de casa, pela oração. Não deixa o desânimo tomar conta. Reserva um tempo para orar, para buscar Deus, para ler a palavra do Senhor, para se alimentar de Deus. Vence dentro de casa o computador, vence dentro de casa o seu celular.
Não deixa ele ser prioridade na sua vida. Dê atenção, maior atenção ao seu cônjuge, à sua família, os seus filhos. Não transfira nada. Aquilo ali é secundário, não é fundamental. Tem gente que tem colocado o celular, a internet como fundamental. Fundamental é o temor a Deus, fundamental é a sua família. Fundamental é ter uma vida equilibrada, abençoada por Deus. Fundamental é dar ouvido à palavra de Deus. Fundamental é olhar para o Espírito, ter uma vida espiritual, porque a vida é passageira. Aonde está o teu coração, está o teu tesouro. Onde está o teu tesouro, melhor está o teu coração. Onde que está? Então, se o seu foco, o seu tesouro no céu, teu coração está lá. Mas se é material na terra, infelizmente teu coração está aqui. Muda esse foco em nome de Jesus. Jesus veio nos salvar, derramou o seu sangue para nos perdoar dos pecados, porque a vida aqui é um teste para a eternidade. Não queira viver longe de Deus, numa eternidade perdida, condenado, sofrendo, né? Porque lá é sofrimento. Não queira sofrer. Ande com Deus para você ser livre do mal e estar com Ele para sempre, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro por essa vida, pedindo a graça, a bênção, Deus, a restauração, ó Deus, o aumento da sua fé, em nome de Jesus, vencendo as batalhas. Abençoa também a Fernanda Santos Simão, do Carmo, Pai amado, e família, a Val Ramalho e família, também a Néia, missionária do Carmo, o esposo dela, o Amauri, meu pai, dá saúde ao teu filho. Também o Mauro, meu primo, dá saúde a ele, meu pai. Meu tio Mino Silveira, também mecânico, dá saúde a ele. Abençoa as meninas que têm cuidado dele. A tia Jória também, abençoa ela, meu pai. O Nem Petrino e a Andréia, Deus, os filhos e netos, abençoa. Também o Raimundo, o irmão do Orlando, meu pai. Em nome de Jesus, abençoa aquela família. O Daniel também, ó Deus, de Juiz de Fora, que está estudando lá em Juiz de Fora. Pai amado, neto do Onofre da Sônia. Também abençoa Antônio Barbeiro, a causa do teu filho. E também, ó Deus, a Elisângela do Plínio, dando saúde a ela, em nome de Jesus. Esse foi mais um Café com Deus. Gente, senta o dedo e me ajuda compartilhando, hein?